Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro episódio do podcast Alma Digital, né? Hoje a gente vai estar tirando algumas dúvidas sobre a existência do mundo espiritual, né? Será que o mundo espiritual realmente existe, né? E se existe, como será que funciona esse mundo? Beleza? Então fica aqui com a gente que se você tiver alguma dúvida, nesse vídeo vai ser sanada essas dúvidas. A gente falou no episódio 2, né, aqui no podcast, sobre a existência do espírito, né? E a gente já viu que eles realmente existem. Só que, se eles existem, eles precisam existir em algum lugar. Então, o que eu gostaria de saber é se os espíritos vivem em um mundo à parte desse que a gente vive, né? Porque esse do que a gente conhece, né? Então, existe um mundo para os espíritos e um mundo para as almas encarnadas? Existe sim. A gente pode chamar esse mundo de mundo dos espíritos, um mundo das inteligências incorpóreas. A nossa própria razão diz que existe um mundo à parte, já que os espíritos são reais. Então tem que existir um mundo onde eles possam habitar. As dimensões da vida são inúmeras, não só na Terra, mas dentro do universo inteiro. Os espíritos vivem e se movimentam dentro da mesma faixa de afinidade que existe entre eles. No mundo espiritual existem países, cidades e infinitas colônias, como também existem postos de socorro para o bem-estar de todas as almas. A Terra, na verdade, é uma cópia dessas construções fluídicas. O mundo dos espíritos acaba sendo mais real do que esse mundo físico, já que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e não a física. A vida dos espíritos é semelhante à vida dos homens, porque os espíritos, antes de reencarnarem, eles aprendem o que deve ser feito na sua encarnação na Terra. E graças à doutrina dos espíritos, os homens encarnados estão cada vez mais conscientes dessa grande verdade. E por que a maioria das religiões não falam sobre isso? A missão das religiões de todos os mundos deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, fazendo com que os dois planos trabalhassem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. A ciência do homem já está avançando para o espírito, mesmo sem a gente perceber. E a qualquer hora, a bondade de Deus vai proporcionar um ambiente para o encontro entre esses dois mundos. Hoje, o homem vive na era dos computadores, só que elas obedecem à programação da inteligência humana. E mesmo com toda a perfeição que essa tecnologia possa ter, essas máquinas não conseguem raciocinar, porque lhe faltam a inteligência, que é um atributo do espírito. Ao longo da vida, muitos cientistas se questionam onde os cérebros guardam a inteligência. A própria ciência ela fica muda com essa pergunta, porque eles não conseguem encontrar a resposta. E a inteligência, por não ter nascido no corpo físico, nunca vai ser encontrada no cérebro, porque ela é um dom do espírito imortal. Então, como existe o mundo material, existe também o mundo espiritual, onde a vida vai ser mais vida quando a gente aprender a amar do jeito que Jesus nos ensinou. Então, o mundo espiritual ele veio antes do mundo material. E é ele que é o principal na ordem das coisas? Sim, sem dúvida. O mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Ele é constituído de matéria rarefeita, que é capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Tem gente que não consegue entender a morada dos espíritos porque estão encarnados. O contato com a matéria acaba fazendo a gente esquecer o plano que existe na dimensão espiritual. Muitas notícias a respeito do mundo espiritual já chegaram na Terra depois da vinda do Livro dos Espíritos. E a gente pode ver que nos planos espirituais existem casas de todos os tipos, cidades, colônias, edifícios, hospitais e até prisões. E tudo o que se faz nesses lugares de luz é por ordem da divina sabedoria, que utiliza da mesma matéria,
só que de forma diferente do que se aplica na Terra. No plano espiritual, esse material é rarefeito, e ele obedece aos pensamentos. Então, os espíritos conseguem movimentar e dar a forma que desejar nessa matéria. E eles são capazes de construir as moradias que lhe convém. No plano espiritual, também existem jardins, lavouras, animais, só que, logicamente, que fora da forma física. Mas os animais, eles também são utilizados da mesma forma que a gente utiliza na Terra. Só que por não estarem na forma física, eles conseguem sentir a presença dos espíritos. E esses animais conseguem absorver algo que serve para o seu próprio despertamento. Só que nem todos os animais são usados no trabalho. Vai depender do estilo de cada um e de cada espécie. Os espíritos estão muito mais perto da gente do que muitos imaginam. Os espíritos trabalham e vivem no seio da humanidade, mas eles também têm a moradia deles. Existe também plano espiritual de inferiores? Sim, com certeza. E muitos deles até mais inferior do que a própria Terra. E nesses planos acabam se reunindo espíritos do mesmo grau, que têm os mesmos ideais. Se a gente quiser boas companhias, a gente precisa primeiro nos tornar bons. A nossa felicidade só depende da gente. O mundo espiritual é a nossa morada eterna. A morada física, ela acaba sendo transitória. Ela é um estágio que a gente utiliza para o nosso despertar. Pelo fato do mundo espiritual ter surgido antes do mundo físico, né? Se o mundo físico deixar um dia, vamos supor assim, de existir, né? Ou nunca ter existido, isso afetaria a essência do mundo espiritual? Não, de forma alguma. Eles são independentes um do outro. Só que a correlação entre eles é incessante, porque um está reagindo sobre o outro constantemente. A gente fala mundo material e mundo espiritual, mas na verdade existem inúmeras esferas no plano espiritual, cada um de acordo com a evolução dos espíritos. No mundo físico, a gente consegue ver vários estágios da vida dentro do mesmo mundo. A gente vê o reino mineral, a gente vê o reino vegetal, o reino animal e também o hominal. São vários estágios de vida dentro de um único plano. E já no mundo espiritual, os espíritos superiores podem observar os espíritos inferiores, mas os espíritos inferiores não têm a capacidade de ver os espíritos superiores, a não ser que os espíritos superiores queiram. Para que existe o plano físico, né? O espírito ele não conseguia evoluir sem estar encarnado dentro de um corpo físico? Nosso estágio na matéria bruta serve como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades. A gente não tem que se preocupar em questionar o porquê Deus fez isso ou fez aquilo. Sendo Deus a inteligência suprema, tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus criou o mundo físico, é porque existe a necessidade dele. A Terra está sempre sendo visitada por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos. Mas o mundo material poderia deixar de existir sem que o mundo espiritual se perturbasse. E já que Deus criou os dois planos de vida, o que a gente pode fazer é agradecer e procurar compreender até onde a gente suporta. E no mundo espiritual, né? Os espíritos eles ocupam uma determinada região, né? Existe um limite para que eles possam ocupar no universo? Não. Os espíritos estão por toda parte. Os espaços infinitos são habitados por eles infinitamente. Muitos deles, por sinal, estão na nossa volta, nos observando e influenciando o ambiente sem que a gente perceba. Os espíritos mais evoluídos conseguem chegar a todo lado do universo. Já os espíritos mais atrasados têm muitas regiões que são interditas para eles. Isso porque existem muitas divisões no mundo espiritual. A vida que o espírito leva tem a ver com o seu estado espiritual. E é para isso que existem essas divisões. Os espíritos mais inferiores não conseguem visitar certas comunidades. Só que com o tempo,
Através dos seus próprios esforços, eles vão ganhando seus espaços, como também ganham as suas próprias moradias. Já para os espíritos puros, não existem mais barreiras. Eles conseguem visitar todo lado, como se o universo fosse a sua própria casa. Só que para a gente chegar nesse nível, a gente primeiro precisa vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, convertendo nossos impulsos de ódio, de ciúmes, de orgulho e de egoísmo em amor. Esse foi o terceiro episódio aqui do podcast Alma Digital. Se você estiver gostando dos vídeos, né, deixa nos comentários, ajuda aqui o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal!